Lucas, capítulo de número 14. Nós vamos ler do 25 ao 35 nessa noite. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que levar a sua cruz, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que acabar, para que não aconteça de que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e ele não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meus irmãos, nós temos meditado nesses últimos dias sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Lembre que eu já fiz uma pergunta e eu repito nessa noite. Quem aqui é um discípulo de Jesus? Diga amém. Não escutei não, é? Vocês estão com medo de responder? Quem aqui é um discípulo de Jesus? Diga amém. Isso quer dizer que eu e você estamos declarando que somos aqueles... Deus abençoe, Wesley, muito obrigado. Que somos aqueles que seguem Jesus, né? Um discípulo é aquele que escuta e que obedece. É aquele que quer imitar o mestre. E eu e você, nesses dias que falamos sobre isso, eu vou dar uma recapitulada muito rápido, porque talvez eu consiga acabar nessa noite. Nós começamos falando sobre essa ideia de aceitar a Bíblia inteira. Entender que não adianta aceitar uma parte e não aceitar outra. E quando se fala da Bíblia, falo principalmente das palavras de Jesus. Tem texto bíblico que Jesus falou que ninguém prega. Ninguém fala, fica todo mundo quieto. Por exemplo, quando ele chega no templo e ele quebra tudo. Ele quebra, literalmente ele quebra. Ele ficou nervoso. Ele disse: vocês estão fazendo da minha casa um comércio. Se ele estivesse por aqui hoje, na nossa geração, ele não ia ter que ter um chicote, não ia ter que ter um taco de beisebol para poder corrigir todos os maus intentos que estão sendo feitos. Mas ninguém fala disso. Se prega só um Jesus que é calmo, tranquilo. Você pensou em Jesus quebrando tudo? Alguém ia falar: que falta de equilíbrio, que exagero. E nós vivemos um tempo que as pessoas não querem mais se comprometer com a palavra. E por isso ignoram algumas palavras de Jesus e vão fazendo o que querem. E é muito ruim quando eu e você inicia a fazer o que quer. Todos nós aqui, irmãos, seja o mais aparentemente santo ou o mais aparentemente pecador, dentro de nós tem que ter um controle. Porque senão a gente faz o que não deve, independentemente de quem somos. E é por isso que nós temos estudado sobre isso, para falar como a gente tem que viver e como a gente tem que fazer. Jesus falou a verdade, tanto que em João 8,40 ele chega a dizer: olha, vocês estão querendo me matar porque eu estou falando a verdade. E é engraçado, né, que a gente... Quem aqui ama a verdade, diga amém. Não, me ajuda. Quem aqui ama a verdade, diga amém. Quando ela é contra nós, a gente não gosta. Quando alguém te começa a falar a verdade, você bloqueia ele. Não é verdade? É verdade, irmão, não pode. Nós temos dificuldade de aceitar a verdade. Porque o mundo disse que ela dói, não é isso? Mas a Bíblia diz que ela te liberta.
E quando eu e você privamos alguém de falar a verdade para nós, nós estamos dizendo o seguinte: eu não quero ser liberto. Por isso que quando você tiver alguém te falando a verdade, ainda que tenha doendo, escute. A Bíblia diz que no primeiro momento ela incomoda, dá raiva, mas depois ela te gera um fruto de crescimento. Então, quando alguém te falar a verdade, não fique nervoso. Respire e diga: eu preciso me corrigir. Amém? Nós falamos bastante sobre isso. Nós falamos sobre a renúncia do cristão, do discípulo de Jesus. Nós falamos sobre a responsabilidade de ser um discípulo de Jesus. Nós falamos de como é ser um discípulo de Jesus. Nós falamos também na semana passada que muitos estão hoje, envergonhando o Evangelho e que muitos se envergonham de pregar o Evangelho. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a finalidade, onde nós começamos a falar que o cristão ele tem uma função dita por Jesus. Todos nós temos que entender que temos uma função. E sabe o que é preocupante dentro dessa questão de ser cristão? É que nós não estamos, como que eu posso dizer de uma forma mais clara? Nós somos fortes para resistir Deus em tudo. Nós resistimos o Espírito Santo, nós resistimos ler a Bíblia, nós resistimos orar, nós resistimos ser frequentes na igreja, mas nós somos fracos para tudo que é do mundo. Já percebeu isso? Tudo que é do mundo, eu caio rápido. Não precisa de muita, é rápido. 10 minutos falando com mentiroso, eu estou mentindo também. 5 anos falando com sábio, eu não estou pegando a sabedoria dele. Perceba que há uma falta de compromisso meu. Se eu estou ouvindo, por que eu não estou mudando? Se eu estou ouvindo palavra de Deus, por que não está fazendo efeito em mim? A Bíblia diz é porque eu não estou ouvindo com fé. E é difícil porque você não vê Deus falando aqui, oticamente, ok? Entenda o que eu estou falando. Você vê um homem, não é isso? Quando você olha a pregação, seja quem for que estiver aqui, você vê uma mulher e você vê um homem. E você tem dificuldade de entender que mesmo que seja um homem, a palavra está vindo da parte de Deus. E quando eu não creio que ela vem da parte de Deus, ela não faz efeito. A palavra chega a dizer que eles ouviram a mesma pregação que nós. Só que eles ouviram sem a fé. E quando a pregação é ouvida sem ter a fé, a Bíblia diz que ela não faz efeito nenhum. Pelo contrário, ela até incomoda quando você não quer ouvir, que a palavra de Deus diz que as pessoas quando escutarão a sã doutrina, elas vão ter o que no ouvido? Comichão. Todo mundo sabe o que é comichão aqui? É coceira. Assim, ó. Começa a ouvir e fala assim, para, senão... E nós temos vivido esse tempo. Aí alguns fazem o quê? Eu vou procurar culto de libertação. Nada contra culto de libertação, porque tem que ter. Nada contra culto de oração, não. Mas eu não quero ouvir palavra. Esse é um erro da geração presente, irmãos. Jesus não mandou sair por aí cantando. Jesus não mandou sair por aí orando. Percebeu? Ele mandou sair por aí pregando. Mas cantar é mais fácil. Orar é mais fácil. Porque cantar e orar dá para fingir. E para pregar também dá para fingir. Só que pregar a verdade não dá para fingir. Porque na maioria das vezes você é desprezado. Porque na maioria das vezes você fica sozinho. E ninguém quer ficar sozinho. Então começa a se pregar o que se querem ouvir. Aí tem muita gente para te ouvir. E como discípulo de Jesus, nós falamos na semana passada, que até os que eram perseguidos, não sei se os irmãos lembram, fugindo, eles não iam reclamando. Eles iam pregando e pregando. E eu tenho uma função, gente. Eu sou agora um cristão. E eu quero que a gente possa, nesse dia de hoje, continuar falando sobre a finalidade de ser um cristão e como nós temos visto nesses dias essa realidade sendo distanciada da nossa vida. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 2.
Vai aparecer aqui na tela? Porque aí vai aparecer sempre? Ok, então, olha o que ele vai dizer para nós, o apóstolo Paulo, quando ele escreve que nós temos que ficar atentos. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Nós falamos na semana passada que a ideia de ficar um pastor na frente e 1000 pessoas ouvindo o resto da vida é do homem. Isso não é um projeto de Deus. Deus não tem esse projeto do pastor Valdomiro ser o bispo. O que tem a unção maior. O sumo sacerdote não existe mais. Ok? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós somos instrumentos do Senhor, com função dada por Deus, com honras dadas por Deus, com hierarquias dadas por Deus, mas a presença, a obrigação de viver e pregar é para todos. Porque a ideia seria que nós tivéssemos a condição de ensinar outro. Quem você já ensinou sobre Deus? Quem você já falou o seguinte: vem cá que eu te ensino. Pega a irmã Neia que faz ali o bolinho de queijo. O pãozinho, né? Neia, me ensina a fazer o pãozinho de queijo. Ela vai lá, pega a massa, ela fala, ó, é assim, você vem, amassa assim, o forno. Na verdade ela não passa a receita, né? É assim... É assim, você liga aqui a 200 graus, o forno, você espera. Não é assim que se ensina alguém a fazer? Eu, como discípulo, tenho a função de ensinar alguém. Eu estou no meu trabalho, tem alguém que está só enrolando. Está só enrolando, vai ser mandado embora. E quando é mandado embora, irmãos, aí o camarada, eu já vi muito valentão que gritava com o chefe. Na hora de mandar embora, se lembra das contas. Aí dá aquela respirada. Se eu sou um cristão, eu vou ensinar ele como ser um funcionário. A Bíblia diz, trabalhe como se fosse para o Senhor. Porque o Senhor que te vê, Ele te recompensa. E é claro que você tem seus direitos trabalhistas, não é isso que eu estou falando. Alguém que vai numa empresa e começa a enrolar e é crente, ele não está sendo um exemplo de Cristo, não. Um cristão nunca enrola no trabalho. Nunca. Porque ele sabe que o patrão está pagando ele. Se ele não concorda com o salário, ele tem que pedir a conta e procurar outro emprego. Mas se ele está ali naquele emprego, ele tem que dizer o seguinte: eu tenho que honrar o que eu comprometi com ele. Só que a gente não faz isso, ou faz? A gente prefere viver uma ilusão de dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o espiritual. Tem até uma pessoa que um dia fala o seguinte: não mistura o trabalho com a igreja, hein? Mas como? Você está roubando o trabalho? Não, aqui é o trabalho. Não, mas não pode. Não vem misturar não. É uma chave que vira e desvira. Mas nós temos que nessa noite orar a Deus para que a gente possa ter visão espiritual e fazer a coisa certa. Abra aí a sua Bíblia comigo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão... Deixa eu fazer um negócio só aqui, irmãos, rápido. Para mim não deixar vocês sem ter o que eu anotei aqui rapidinho. Porque para quem tem filhos sabe como funciona. E eles me fizeram o favor de mexer no negócio meu lá. E eu não quero ficar sem ter a informação que eu anotei aqui. Senão depois eu perco ela. Pronto. Voltando. Então, se você tem vivido uma vida cristã só para ouvir, não é certo. Vamos corrigir isso hoje. Comece a ouvir e a ensinar o que você está ouvindo. Comece a praticar o mínimo, irmãos. Às vezes a gente vê tanta gente querendo... E não digo que é tão bom o culto espiritual, não é? É uma delícia, irmãos. Você fica, né? Você fica leve. Mas o melhor culto espiritual que você pode dar nessa noite é praticar o básico. Primeiro eu vou para o básico. Eu quero fazer uma equação do segundo grau. Primeiro você vai ter que aprender 1 mais 1, 1 menos 1, 1 dividido por 1, 1 vezes 1. Não, mas isso aí é muito fácil. É claro, mas primeiro se aprende o fácil, para poder chegar no difícil.
E nós estamos vivendo um tempo que a gente quer o difícil e não sabe fazer nem o fácil. Quer a revelação de Deus, mas não lê o que Ele já revelou. Não faz sentido, não faz. É por isso que vive uma bagunça espiritual. Nós estávamos num lugar no Centro Cádiz e tinha uma moça internada, brasileira. E o psicólogo responsável me falou o seguinte: essa moça, a mente dela foi perturbada porque a mãe dela era muito espiritual. A moça ficou quase doida, né, se recuperando, porque a mãe, que vivia uma vida toda bagunçada, tinha direcionamento de Deus para falar para ela, mas não conseguia viver. Perceba, essas coisas nós precisamos orar. E quando você vê alguém, irmãos, cheio do Espírito Santo, com a vida toda bagunçada, chama ele. Fala, vem cá. Pode, não estou falando que não é Deus, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas para um pouquinho, vai corrigir esse problema primeiro. Depois você prega. Não, mas eu tenho um chamado. Então faz o que o chamado exige. Porque o chamado, você tem ele. Mas se você não tiver apto para cumprir ele, você não pode ficar fazendo de qualquer jeito. Tem gente que tem chamado, mas não está nem aí com o chamado. E nós precisamos, nessa noite, refletir sobre isso. Então, abra sua Bíblia comigo. Agora nós vamos entrar na parte que a gente tinha parado, que é sobre todo discípulo tem que ter uma vida exemplar. E essa é a maior problemática nossa. É a maior problemática. Que aí nós somos chamados de hipócritas. Nós somos ofendidos. Meu microfone parou? Não, né? Nós somos ofendidos. As pessoas chamam eu e você de hipócrita. Até alguns dizem, por que vai na igreja? Sei nem o que essa pessoa vai fazer na igreja. E nós temos que tomar cuidado. Essas acusações, elas não são de Deus, ok? Deus, nesse momento da graça, Ele não nos acusa. Ele nos corrige e nos direciona. Quem acusa é Satanás. Toda vez que vir uma voz dizendo, você não presta, você vai para o inferno, você fala, vai você, oxe, eu não. Porque isso não é Cristo. Ele vai dizer em João 3,17 que eu não vim condenar, hein? Eu vim salvar, eu vim libertar, eu vim buscar o que está perdido. Quem está perdido por aí, entenda uma coisa, ele está atrás de você. Você pode estar fugindo, você pode estar ignorando, mas ele está atrás de você. E nós às vezes não entendemos isso. Mas dentro disso, abra sua Bíblia em Tito capítulo 2. Quero ler com os irmãos o versículo de número 7 e 8. Vamos ler? Tito, capítulo de número 2, o versículos de número 7 e 8. Acharam aí? A palavra diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo número 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Uma coisa que nós temos que se lembrar, o que é um exemplo? É um modelo a ser seguido. Isso é um modelo. Eu vou pegar alguém, já que a gente está pegando as pessoas de exemplo. Se eu pegasse, por exemplo, eu não sou cristão, conheci o Andréa. Ele é um exemplo de cristão. Eu vou seguir ele. Para onde eu vou? E a ordem que Paulo dá a Tito é assim: em tudo. E tem um papo cristão que diz o seguinte: olha a sua vida, irmão. Isso viralizou. Isso viralizou. E nós não queremos assumir que quando aceitamos a Cristo somos exemplo. Você não tem opção de dizer eu sou um cristão, mas ninguém olha para mim. Você não é cristão então. Porque quem é cristão diz o seguinte: olha para mim. Paulo vai dizer o seguinte: me imita. Porque eu estou imitando Jesus. O problema é que com o passar dos anos, a gente não tem mais Cristo como modelo central.
nós temos as denominações, nós temos o mundo, nós temos as doutrinas mundanas, nós temos o estilo de moda mundano. E aí quando nós vamos comprar uma roupa, quando nós vamos se vestir, quando nós vamos falar, quando nós vamos se interagir com o mundo, a gente vai ter que buscar essa fonte aonde? No mundo. Se você não tem Cristo como referência, você fica sendo um modelo falso. Existe uma coisa chamada réplica, que é falsificação, né? Um dia eu comprei uma réplica. Estava tão barato que eu falei, não é possível. Pode ser uma réplica, mas está barato. Era um relógio da Armani. Bonito, desse tamanho, assim na foto. Douradinho, pulseira de couro. Eu falei, meu Deus. Quando chegou desse tamanho, pequenininho. Parecia de mulher até. Passei a mão assim, a tinta dourada saiu. Aí falei com uma amiga, falei, pelo preço, você deveria ter até vergonha de reclamar. Mas a vontade de pagar barato numa coisa boa, e nada que é bom é barato. Nada que é bom é barato. Até comida boa, bem feitinha, ela fica mais cara. Aí nós queremos que a graça, que é a coisa mais preciosa, ela seja barata. Então eu e você, como cristãos, devemos entender que eu devo ser exemplo em tudo. E isso daqui você vai ter que ter. Você é um exemplo de cristão que lê a Bíblia? Você é um exemplo de cristão que tem compromisso com Deus? E aqui nós vamos falar só você e Deus. Depois nós vamos transitando. Porque o texto bíblico, vai no versículo 7. Ele diz que nós temos que ser exemplos de boas obras. Porque também existe o mau exemplo. Jesus vai dizer para os discípulos, não sejam como os fariseus. Para fazer o quê? Teoricamente uma coisa boa. Não orem como os fariseus. Olha só Jesus falando assim, não é para orar como o pastor Valdomiro. Mas por quê? Ele só ora nas praças públicas. Ele só quer orar para os outros verem orando. No secreto ele não ora. No secreto ele nem fala comigo. No secreto ele não lê Bíblia. Depois ele sai na rua e começa a expressar palavras. Não imite eles. Mas eles são exemplo. Não, eles são um mau exemplo. E eu e você temos que ver se eu nessa noite estou sendo um mau exemplo ou se eu estou sendo um exemplo de Cristo. Porque a diretriz, o direcionamento dado é que eu devo ter exemplo de boas obras. Na doutrina, o que é doutrina? Um conjunto de ensinamento que te leva a um conhecimento, ok? Tanto que quando você vai estudar, você fala assim, as doutrinas da escola, as matérias. Na doutrina mostra incorrupção. O que é corrupto? Algo que está todo bagunçado, corrompeu, quebrou, desfez. Incorrupção é o seguinte, na doutrina não desvia nada não. Lê e diz, preciso da graça. Lê e não tenta inverter. Eu e você temos sido esse exemplo de boas obras. Gravidade, o que é isso? Você tem que estar ali em cima, dando todo o peso necessário para aquilo. Sinceridade, irmãos, quantos estão lendo sem sinceridade? Quantas pregações que você escuta que não tem sinceridade? É um imitando, imita a voz, quer ter negócio, fecha os olhos. Não, prega a palavra. É Deus que age. Não preciso pedir para você dar glória a Deus. Dá glória a Deus se você quiser, meu irmão. Estou pregando a palavra. Você pode dar glória? Não, dá se quiser. Quando você dá um glória porque eu pedi, eu recebo. Mas quando você sente a palavra que você dá um glória, o céu recebe. É outro departamento. E nós temos que ter esse entendimento para que eu e você tenha esse compromisso com a doutrina. E hoje nem se querem mais falar de doutrina, porque confundiram doutrina com usos e costumes. Por muito tempo se confundiu doutrinas, que não deixa de ser uma doutrina, entenda o que eu estou falando. Bíblica, quando se fala de doutrina, é os ensinamentos de Cristo.
tem nada a ver com terno e gravata, barba, cabelo. Isso não é doutrina. São usos e costumes da denominação. Mas se você está numa igreja que pode rapar a cabeça, rapa a cabeça. Isso, irmãos, nunca foi a aparência o ponto primeiro do Evangelho. Nunca foi uma roupa o ponto primeiro do Evangelho. Sempre foi o coração. Sempre foi mudar você primeiro por dentro. Porque quando você muda por dentro, quem te olha por fora diz: eita, esse está mudado por dentro. Agora, quando você não está mudado por dentro, está vestido por fora, alguém fala: isso aí é só uma capa. Isso é só falsidade. Se criou até expressões, né? A sua língua é do tamanho da sua saia, do seu cabelo. Porque tinha muita gente por fora adequado, mas por dentro, sem ter a conversão. Eu e você precisamos ser exemplo dessas coisas. Vai versículo 8. Linguagem sã. Ai, Jesus. Deixa eu ler um texto antes. Eu já falo da linguagem sã. João 13,15. Abre aí, por favor. Glória a Deus. Esse texto ele é importante porque ele mostra uma palavra que tira toda a minha desculpa. Quando eu leio esse texto, me tira todas as desculpas, irmãos. Às vezes eu estou em casa e eu me lembro desse texto porque eu vos dei, o que ele deu? O modelo. Eu, Jesus Cristo, vos dei o modelo. Eu, Jesus Cristo, vos dei o que vocês precisam fazer para ser um cristão. Eu, Jesus Cristo, mostrei para vocês o caminho que se segue para viver uma vida com Deus. Para que vocês saibam, não. Para que vocês façam igual. Hebreus diz que Jesus é o quê? Ele muda? Ele varia? Não. Diz que ele é o mesmo. Ontem, ele é o mesmo. Hoje, e ele é o mesmo para sempre. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, qual que é a minha desculpa para dizer que não estou fazendo por causa de alguém? Qual que é a minha desculpa para desistir porque você não foi com a minha cara? Qual que é a desculpa para desistir porque diz que ninguém faz? É mentira. A minha desculpa morre aqui. Quando você estiver longe de Cristo por causa de alguém, é porque você não seguiu Ele como exemplo. Você seguiu uma pessoa. E toda vez que você seguir uma pessoa, se prepara para ficar decepcionado. Não tenho desculpa, não posso chegar diante de Deus e falar assim: não, mas estava difícil. Mas por que você viu o irmão? Mas não era para você olhar para o irmão. O escritor vai dizer o seguinte: olhando para Jesus. Porque Jesus é autor. O que é isso? É o que cria. E Ele é o consumador. Ele é o que te dá o que a fé traz, a salvação. O problema é que a gente não tem capacidade de olhar para Jesus, irmãos. A gente tem vivido um cristianismo de mentira. Isso dá raiva em mim, porque eu às vezes sou um pastor de mentira. Às vezes sou um pastor para organizar a igreja. Isso não é ser pastor. Não se engane. Ah, mas organizou. Todo mundo que organiza, organiza. Pastor não é aquele que organiza igreja, é aquele que se coloca numa posição de pregar a verdade, de ajudar, mas também de ser sincero em todo o tempo. Só que as pessoas não querem mais um pastor. As pessoas querem alguém que fale o que elas querem ouvir, que é alguém que molde. E isso não está certo. Eu e você temos que nessa noite entender: eu sou exemplo. E se eu sou exemplo, eu tenho que seguir alguém. Quem que eu vou seguir? Jesus. Para quem que eu vou olhar? Jesus. Qual é a sua desculpa? Qual que é a minha desculpa? Não, mas aqui não. Não, qual é a sua desculpa? Ele continua mesmo. O modelo. As irmãs que faz bolo, o bolo sai quadrado na forma redonda? Não, não tem como.
Não, eu quero um bolo quadrado. Minha senhora, a forma é redonda, nunca vai ter um bolo quadrado. Não, mas eu quero que... Tá bom, alguém vai falar, mas se sair ela é só cortar. Estou falando da forma, o modelo. Você vai fazer uma peça, esse copo é uma forma. Ele vai sair todos iguais. Pode fazer na fábrica 1 milhão. Aí tem um negócio que criaram chamado controle de qualidade. O que faz o controle de qualidade? Ele faz uma inspeção por amostragem. A cada 1000 peças, eu vou medir 10. Para ver se está funcionando. Quando ele pega uma peça que não está conforme, ela vai ser vendida ou ela vai ser jogada fora? Tem um modelo, Jesus Cristo. Hoje nós estamos num processo de moldagem, mas vai chegar um dia que só vai entrar quem tiver no modelo. Tanto que Jesus diz, tem uma porta larga. Esse todo mundo pode entrar, mas eu peço para vocês, entrem pela porta que ela é estreita. Porque a porta larga, ela te conduz para salvação? Agora, por que a gente não está buscando? A porta pequena é ruim, irmãos, porque não pode levar muita coisa, entendeu? Tem que passar. Só que ela te conduz. Perceba que dizemos que somos discípulos, dizemos que somos de Deus, mas não temos a preocupação de entender que devemos também ser exemplo para outras pessoas. Quantos de nós não se preocupamos com o que os outros pensam? Eu quero saber, irmãos, desde que seja mentira, respira. Quando você está lá que alguém fala mentiu, você sabe que não mentiu, dê glória a Deus. Não, mas eu tenho. Não. Irmãozão, uma coisa que eu aprendi com Deus. Quando alguém fala alguma coisa que é mentira, é uma delícia. Eu vou falar para você, eu amo ouvir mentira sobre mim. Sabe por quê? Porque eu não sou doido. Eu não engano Deus. E quando Ele escreve, quando você foi injuriado, caluniado por causa do meu nome, fico feliz. Então nessa hora nós tínhamos que falar assim, meu Deus. Eu lembro que uma vez eu estava num lugar e eu escutei uma coisa que eu falei, Jesus, aí eu falei, não, eu tenho que dar glória a Deus. Não, mas você não vai tirar a satisfação? Eu tirar a satisfação? Tá maluco, rapaz? Eu não sou isso. Você tem que aprender nessa noite a ser um discípulo de Jesus. Você tem que aprender nessa noite a falar o seguinte, ei, o meu modelo continua igual. O meu modelo não altera. Ele continua do mesmo jeito. Então eu vou olhar para ele. Não, mas é porque passou, né? Tem um amigo, eu já falei do amigo que me liga e falou assim, muda as mensagens, vai ficar sozinho. Eu já falei dele aqui, né? Ele até me ligou a semana que assistiu e falou, você falou de mim, né? Falei de você. Fica me ligando na segunda-feira, ele liga. Prega. Eu falo, vai se converter. Porque o modelo, ele não mudou. Eu não preciso mudar a pregação, irmãos. A pregação contém direção, contém amor, contém perdão, correção, verdade. Só que ninguém quer toda a parte da pregação, só quer o amor e o perdão. E não pode viver assim. Só que se você for embora hoje com essa conversa que não olha para mim, você está errado. Olhe para mim. Quem não é crente, está olhando para você, está vendo o quê? Compromisso com palavra, compromisso com a verdade, linguagem sã. Então, se Jesus ele é o nosso modelo, e se eu quero imitar Jesus, tem um benefício nisso. Coloca para mim aí 1 Timóteo 4, do 12 ao 16, vamos ler? Esse texto ele mostra um benefício de imitar Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo de forma direta, ninguém despreze a tua mocidade. Era um jovem. E tem uns velhos, às vezes quando vê um jovem falando, fala assim, é jovem, é menino. Tá bom, mas é melhor ser um menino santo do que um velho pecador, não é isso? Então não importa a idade. Aí ele vai dizer o seguinte, mas, olha só, as pessoas estão querendo te julgar pela tua idade, né? Ele está dizendo para Timóteo, mas, ser o exemplo de quem, irmãos? Ser o exemplo do Neymar, ser o exemplo da Bruna Marquezine, ei, seja o exemplo dos fiéis. Vocês jovens, alguém pode desprezar vocês dizendo que vocês não têm, não deixa ninguém desprezar não, mas
seja um exemplo dos fiéis. Esse é um ponto que ninguém liga. Não, ninguém despreza a minha mocidade. Tá bom, mas seja exemplo dos fiéis. O que é isso? Seja um modelo a ser seguido. Aí ele continua dizendo, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aí é fácil ser isso, irmãos? Não. Persiste em ler. Lê uma vez, irmãos, não entendeu? Lê de novo, irmãos. Esse negócio aqui, se não ler com o Espírito Santo, não dá não. Se você lê Bíblia com a carne, tem hora que trava tudo. Você fala, meu Deus, por que alguém escreveu isso? Qual é o sentido? Só que aí ele diz, quando tiver difícil, persistir. Vou ler de novo. Exorta e ensina até que eu vá. Próximo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas. Ocupa-te. Aqui tem uma coisa que... O que está ocupando o seu tempo? É uma coisa que... Você já falou para alguém, eu estou ocupado? Eu às vezes falo isso, a pessoa fala, pastor, esses dias eu estava lendo a Bíblia, né, irmãos? Aí alguém falou, o irmão me ligou e falou, desculpa, eu estava trabalhando, né? Eu estava ocupado, estava fazendo um trabalho aqui. Aí ele falou para mim assim, o senhor trabalha? Eu falei, não, sou um vagabundo. Acordo de manhã, vou para o tênis, depois passo no boliche, depois vou fazer uma partida de futebol, passo na academia, faço um pouco de malhação, depois faço natação e venho para o culto. Ocupa-te nelas. Os jovens aí, quantos estão ocupados com Bíblia? Quantos? Quantos se ocupam? E não adianta, se você quiser desprezar isso, despreza. Não precisa se ocupar. Mas depois não reclama que você não tem fé. Depois não reclama que você não tem esperança. Depois não reclama que você não está vendo solução para o seu problema. Porque quem se ocupa na palavra, quem se ocupa com Deus, na hora do momento difícil diz, tem esperança. Aí ele diz, ocupa-te nelas. Aí, por quê? Por quê? Olha o que está escrito. Isso daqui hoje eu estava lendo e falei, meu Deus, como nós somos idiotas, burro. A gente fica no joguinho, a gente fica vendo Facebook, é Instagram, é tanta coisa. Você fala banana, o celular traz 10 vídeos de banana. Ah, eu preciso comprar uma garrafa. Começa lá. Garrafa. Ocupa com Deus. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Hoje está difícil achar isso. Às vezes quando a gente acha, é tipo um fogo de palha. A gente vê um jovem, um adolescente e fala, olha, está pegando, hein? Né? Olha, tá ficando animado. Você vê, está lendo Bíblia. Olha, está chegando no horário, está vindo na oração. É fogo de palha. Se você se ocupar com ele, as pessoas vão ver. Isso aqui está escrito. Ocupa-te na leitura. Quando você tiver uma oportunidade, alguém olha assim e fala assim, está lendo a Bíblia. Ocupa-te na oração. Quando você vier fazer uma oração, alguém diz, está ocupado com ele. Ocupa-te para que seja manifesto para os outros. Agora a gente está ocupado com tudo, menos com a palavra, menos com o chamado de Deus, menos com tudo. Ah, tem um dom para cantar, mas quando canta, gela a igreja. Por quê? Porque não está ocupado em orar e dizer, me usa. Sabe uma coisa que eu mais posso falar? Pelo amor de Deus, me dá sabedoria, porque não dá para pregar sem ter a tua graça. Passa. Tem cuidado de quem? Dos outros? Por isso que eu digo, não adianta ficar olhando a vida do irmão. Olha a tua primeiro. A Bíblia nunca ensina você a cuidar da minha vida. Primeiro cuida da sua. Lembra que Jesus falou? Valdomiro, primeiro tira esse negócio do teu oi. Que está grande, hein? Quando você tirar do seu, aí você vai lá no seu irmão. Dá licença. Aí Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não se preocupa com os outros primeiro não. Primeiro se preocupa com você. Ah, mas o irmão não está lendo Bíblia, você está?
Ah, mas o irmão não vem no culto, você está vindo? Ah, mas o irmão não ora, você ora? O resultado de seguir o modelo é uma coisa maravilhosa. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera de novo nessas coisas. Irmãos, ninguém fala para perseverar para dormir, irmãos. É uma delícia dormir, né? Quando está cansado. Para comer, então, quando é crente. Tem restaurante que quando diz que é crente, a festa é mais cara. É verdade. Porque fazendo isto, olha o seguinte, você tem que ler Bíblia pensando. Se você se ocupar em ler, em orar, fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te escutam. Linguagem sã, lembra? Linguagem sã. O problema é que onde eu estou, não tem linguagem sã. Quem me escuta não sente prazer. Quem me escuta não quer seguir Jesus. Quem me escuta não tem nem curiosidade de falar, onde esse cara vai? O problema está nisso. E eu estou dizendo que sou um discípulo de Jesus. Está errado o quê? Jesus mentiu? Não. Está errado porque hoje ninguém se ocupa. Irmãos, para vir no culto é um trabalho, não é? Para ter um irmão esse dia que eu falei para ele, rapaz, tu vem um mês, fala, não, eu vou, todo dia ele me fala, eu vou pegar, então vou glória. Aí ele vem quarta, vem sexta e vem domingo, depois some. Aí eu vou lá de novo. Aí ele vem, some de novo. Eu falei para ele, o que está fazendo? É porque sempre tem alguma coisa. Não, sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Culto é prioridade. Se você deixar para vir no culto só quando não tiver nada, você vai ser muito faltante. Se você tiver prioridade, aí é prioridade. Alguém vai marcar um almoço e falar, se você quiser que ele venha, tem que almoçar, porque 2 horas ele vai embora. Se fizer festa no domingo, nem chama, que ele não vem, tem culto. Ocupa-te com Deus. Qual é? Hoje, se perguntasse para você, quanto tempo essa semana você ficou ocupado com Deus? Quanto tempo essa semana você estava ocupado com Deus? Sabe o que é ocupado? Desligar o telefone. Tem até uma função no telefone, não tem? Ocupado. Não tem no celular? No WhatsApp, status? Ocupado. Quanto tempo nós passamos a semana ocupado com Deus? Não adianta a gente reclamar depois que não sente nada. Não adianta depois reclamar que está fraco. Por quê? Eu estou sem estar ocupado com Deus. Eu me ocupo com o celular, me ocupo com filme, me ocupo com conversa vã. Mas com Deus. E esse é um problema que você é dono de você. Irmãos, o tempo não volta. O tempo, ele não volta. Hoje é um dia único para nós. Nunca mais vai ter 24/4/2024. Nunca mais nós vamos ter uma oportunidade de estar nesse dia aqui. Quem não veio aqui hoje, não vai vir mais aqui hoje. É uma coisa meio louca, mas para você entender. Aproveite esse tempo. Comece a ocupar-se mais com Deus, que você vai ver que Ele te ajuda. Se eu passar 25 horas da semana, tem 24 dias, né? 25 horas da semana com Deus, tem coragem? Quem aqui tem coragem de passar 24 horas? Se você fosse doar para Deus 10% do seu dia, você tem coragem? Ninguém tem coragem. É 2 horas e 40 minutos por dia. 10% do meu dia, tá maluco? Irmão, você não sabe como é bom ficar 5 horas lendo Bíblia. Você não sabe como é bom. Não sei, né? Às vezes você lê. Como é bom você passar um dia inteiro lendo Bíblia. Eu não sei. Às vezes eu falo para meu filho, tem que ler. Ele fala, pai, eu não sei como você lê tanto. Eu sou discípulo de Jesus ou não? Ou eu sou discípulo da igreja? Ou eu sou um frequentador da igreja? É um pensamento que temos que levar para fora para ajudar. Ah, mas o tempo é difícil. Nunca é difícil. Quando tem Jesus, tudo passa. Hoje é mais difícil que no tempo que se comia os cristãos lá em Roma.
É mais difícil hoje ou aquele tipo? Foi falado hoje na hora da oferta sobre irmãos que não têm templo. Até esses irmãos que estão em lugares aí, que dizem que não tem igreja aqui, a gente não consegue. E quantas das vezes nós temos e falamos, eu não vou hoje, tem amanhã. Quantas vezes nós trocamos um culto por coisas que vão passar? Quantas vezes nós não estamos comprometidos com o que ele falou, com a sã doutrina? Persevera, meu filho, porque fazendo isso, você salva você e também quem te escuta. Agora, quem escuta a gente sente o quê, irmãos? Eu pensei que ia ser mais rápido, mas a gente vai ter que continuar a semana que vem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Mas eu queria que você fosse embora hoje com essa palavra. Eu sou um exemplo de Cristo. Eu sou um modelo de Jesus. E se você não sabe direito o que é, tenha paciência e paciência. Nós vamos falar de uma coisa sobre processo. Nós vamos falar na semana que vem sobre o processo. Porque esse processo de aceitar Jesus e chegar ao céu, ele tem um processo. Vocês se lembram que eu falei aqui um dia? Se uma criança nasce e depois de 2 anos está do mesmo tamanho, ela é normal? Não. Só que ela com 2 anos, ela está fazendo coisas que pessoas com 12 não fazem, ela é normal? Não. Tudo tem um tempo determinado. O problema é que eu estou na igreja, sou um bebê bebê não, né? Sou uma pessoa de 5 anos de igreja, mas tenho o comportamento de criança que acabou de chegar. Essa é a problemática. É como eu ser pastor e não ter equilíbrio para falar com as ovelhas. Você me xingar e eu xingar você também. Aí não dá. Fala, pastor, sai daí. Pode me xingar, ué. Eu não posso xingar você. A ovelha pode dar cabeçada no pastor, mas o pastor não vai dar cabeçada na ovelha. Esse é o ponto que a gente tem que pensar. E esse é o ponto que você tem que refletir. E se você não tomar posição, você vai ser sempre um fraco. Sempre. Sempre, sempre. Sempre a mesma conversa, irmãos. Ai, estou fraco. Está fazendo o quê? Ah, mas é porque eu tenho o meu desejo, a minha carne. Todo mundo aqui tem carne. O provérbio americano diz o seguinte: dentro de mim tem 2 feras. 2 feras. Uma é o bem e uma é o mal. E elas brigam todo dia. Aí alguém faz a pergunta: quem vence? A que eu alimento melhor. Quem você está alimentando melhor? Carne? Não tem como ser espiritual. E ser espiritual, irmãos, não dá para fingir. Tem hipócritas, né? Mas é só aqui dentro. Aqui ele vai chorar e vai falar que está feliz. Quando sair lá fora ele vai estar em depressão. Isso é o hipócrita. E eu e você não podemos ser hipócritas. Deus nos chama a entender o que é ser um discípulo. Espero que vocês continuem vindo nos ensinos e que a gente consiga terminar esse ensino. E depois dele, todos nós que ouvimos, possamos entender o processo que eu tenho que seguir para ser um discípulo e não um membro somente de uma igreja. Amém?